Caríssimos irmãos e irmãs presentes na Matriz de Santana, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por nossa rede social, que o Senhor vos dê a sua paz. Estamos celebrando o triunfo do Senhor. O Senhor que rompe com o mistério da morte, apresentando a vida nova para aqueles que são seus. A vida que vence a morte. Assim foi feito com o Filho de Deus, porque acreditou. E foi até a última consequência para apresentar a nós esta nova disposição que também nós precisamos ter. Então não estamos mais diante de uma tragédia. Esta tragédia foi vencida e rompida com a luz do fogo novo, a chama do Cristo vivo no meio de nós. Por isso que sempre nós iniciamos esta celebração renovando a nossa força, a nossa esperança e recorrendo mais uma vez ao Cristo que deve ser a luz da nossa vida. E assim, quando nós fazemos, como povo deste Deus, nós dizemos, nós cremos que Ele está vivo no meio de nós. Então a Páscoa é esta passagem que vamos descobrindo e que devemos amadurecer, que é sempre um convite a uma vida nova. Então, às vezes, passar por uma tragédia é preciso, porque muitas vezes o nosso coração não reconhece, quando caímos sempre na mesmice da nossa existência. Então há sempre um fato que vai marcar a nossa vida. E a partir deste fato, nós teremos uma nova disposição para viver. Quando nós vamos começando a acompanhar as leituras, nós precisamos perceber o que há de comum nessas leituras. Sempre uma passagem. Então a primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo apresenta a travessia. Ontem nós ouvimos que este povo comeu a Páscoa. Este povo deveria estar preparado, sandália nos pés, rins cingidos e bem nutridos, porque a caminhada seria longa. A caminhada seria desafiante. E é importante percebermos que, mesmo o Senhor libertando o povo, o que o Senhor fez? Endureceu o coração do faraó, fazendo com que ele perseguisse o seu povo. E qual era o intuito de Deus? Colocar o povo em perigo? Jamais. Para que o faraó percebesse a presença deste Deus que é Salvador no meio do povo. E qual foi a esperança que ele deu a Moisés? Você vai estender as mãos, vai abrir o mar, porque meu povo passará a pé enxuto. Imagina tão grande incumbência para nós. O Senhor depositar nas nossas mãos uma missão. Qual é a nossa primeira reação? Não vou conseguir. Mas o que o Senhor fez? Encheu o espírito deste homem de coragem. E assim ele o fez, confiando no Senhor. Abriu o mar. O povo passou a pé enxuto e enquanto estava passando havia ali este acampamento.
e uma nuvem que dividia este povo. Para aqueles que perseguiam e que não acreditavam em Deus, aquela nuvem era o pavor. Aquela nuvem simbolizava a sua destruição. Mas do outro lado, o povo perseguido, aquela nuvem era luz. E esta luz se fez no meio do povo, para que continuassem firme a sua caminhada. E o que o Senhor fez? Atrasou o povo, os egípcios, para que o povo conseguisse fugir. E quando os egípcios se deram conta que o Senhor lutava a favor do seu povo, daqueles que ele jamais abandonou, decidiram então fugir. Mas assim, quando chegaram do outro lado da margem, mais uma vez, Moisés estendeu a mão e as águas foram ao encontro dos egípcios. Então, primeira demonstração do Senhor: passamos perigo, mas se nele nós confiamos, com ele teremos a vitória. E aí o povo canta: cantemos ao Senhor, pois ele fez brilhar a sua glória. Então a certeza de quem foi liberto, a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor não os abandonou e os fez passar a pé enxuto a sua tormenta. Depois, a próxima leitura apresenta este povo que parece que esqueceu a mão do Senhor, endureceu o seu coração e começou a buscar outros deuses. Se a gente olhar para nós mesmos, nós temos muitas vezes essa atitude. Quando chegamos à glória que nós tanto esperávamos, nós esquecemos daquele que esteve conosco e começamos com as mesmas misérias. E aí o que nos assegura a leitura? Que o coração do povo estava endurecido. E o Senhor, para renovar esta aliança, iria derramar uma água pura. Renovar mais uma vez a aliança, tirando o coração de pedra e no lugar colocando um coração de carne. E assim o Espírito do Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, o Senhor sempre quer renovar a esperança e a aliança conosco. Não deixemos o nosso coração se endurecer. Busquemos a confiança neste Deus. E assim nós seremos renovados. Daí, quando nós ouvimos a carta de São Paulo aos Hebreus, essa carta quer dizer muito para nós. Ontem nós ouvimos muito bem que do lado aberto de Cristo saiu sangue e água. A água, o batismo, o sangue, a comunhão que vem ao nosso encontro. Mais uma vez, isso agora deve tocar e falar muito para nós. O Senhor que deseja permanecer conosco. Este Senhor que deseja renovar esta aliança conosco, nos apresenta que o nosso batismo nos vem a partir da sua morte. E é pela sua morte que nós somos renovados. Então o sangue e a água vertidos do lado de Jesus deu-nos vida nova.
E o que nos diz a palavra de Deus? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que com Cristo ressuscitado dos mortos, nos trouxesse a vida e a glória no Pai. Sim, é isso que nós precisamos crer. Aqui está a nossa fé. Esta é a nossa passagem. Da morte para a vida, uma vida banhada pela misericórdia e pelo sangue de Cristo. Então isso deve nos fazer novos. Sabemos que o homem velho foi crucificado com Cristo, para que, destruindo o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos o pecado. Então a nossa passagem, o Cristo morto, com Ele também nós morremos, e hoje este triunfo também é nosso. Então sepultamos o homem velho na crucificação, depositamos aquele corpo morto para agora dar espaço a um corpo glorioso. E daqui para frente nós somos convidados a sermos anunciadores deste Senhor. E o que nos diz mais a leitura? Pois aquele que morreu para o pecado, uma vez por todas, não morre mais, porque agora vive. E assim também, nós devemos considerar que, mortos para o pecado, ressurgimos para uma vida nova. E é isso que nós vemos no Evangelho. Aquelas mulheres que levantaram cedo, no primeiro dia da semana, no primeiro convite à passagem, à vida nova. Foram ao túmulo e não encontraram o Senhor. E qual foi a mensagem? Procurai Jesus de Nazaré. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E o que ele diz? Dizei aos discípulos e a Pedro para irem a Galileia, pois ele vai na sua frente. Como foi na frente do povo que passou pelo êxodo, como esteve à frente do povo endurecido mais uma vez, passou na nossa frente e agora faz o convite para irmos ao encontro dele. Como ele havia dito. Então, se tivermos atenção à palavra de Deus, como o Senhor havia dito que ele ressuscitaria, esta é a nossa fé. Esta é a nossa verdade. Então, relembremos quando o Senhor disse isso. O Filho do Homem vai ser renegado, preso, morto, mas ressuscitará. Então isto é motivo de alegria para nós. Porque não somos cristãos da tragédia. Passamos pela tragédia, mas a nossa vida está no Cristo ressuscitado. Então isso deve ser memória para nós. E hoje, refletindo sobre o amor, é o amor que não abandona aqueles que são seus. Ouvimos a dimensão do amor enquanto serviço, do amor que se doa, no dia de ontem, do Senhor que doou a sua vida, e no dia de hoje, o amor que renova, que ressuscita.
renovando em nós a esperança, colocando em nós a confiança de que Deus está no meio de nós. Então desejo a todos vocês uma santa e feliz Páscoa, renovada pelo fogo novo, que venha ao nosso encontro pela ressurreição. E nós já ouvimos, agora devemos anunciar. Que o Senhor faça morada na nossa vida, no nosso coração, e que sejamos verdadeiramente seus discípulos, porque podemos passar pela dificuldade, mas a nossa vida é toda ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.